Olá! Hoje o papo é sobre uma pergunta que, olha, é fundamental. O que vem depois desse tsunami todo de inteligência artificial que está remodelando o nosso mundo? Vamos tentar olhar um pouquinho além, lá no horizonte. E essa frase aqui, ela é o nosso ponto de partida. Porque, pense bem, se a inteligência artificial parece o destino final de tudo, talvez a gente esteja olhando para o lugar errado. A gente está prestes a colidir com a próxima grande onda. E ela é feita de algo, nossa, muito mais visceral do que só código. Então, a grande questão que vai guiar a nossa conversa hoje é essa, né? O que tem lá na frente? Para onde a inovação de verdade está indo? Enquanto a maioria de nós ainda está tentando entender a revolução que está acontecendo agora. Bom, para a gente entender o futuro, primeiro a gente precisa dar uma olhada no presente. A IA, ela chegou com tudo, né? Uma força da natureza, um tsunami mesmo. Só que toda onda, uma hora quebra na praia. E o que acontece quando essa onda quebra? Bom, a tecnologia se espalha, vira commodity. Daqui a pouco todo mundo vai ter um assistente genial no bolso, uma IA super poderosa na ponta dos dedos. Ela vai deixar de ser um luxo, sabe? Vai virar algo básico, tipo eletricidade. E aqui que está o pulo do gato. Quando uma tecnologia vira algo comum, ela perde o poder de diferenciar. Pensa só, se todo mundo tem a mesma ferramenta super poderosa, como é que uma empresa ou uma pessoa vai se destacar? A vantagem simplesmente some. Acabou! Ok, isso nos leva para a próxima pergunta, que é a mais lógica de todas. Se o valor está saindo da IA, que virou commodity, para onde que ele está indo? Onde é que está a próxima grande mina de ouro, a próxima chance de se diferenciar de verdade? E a resposta, olha, aponta para duas fronteiras que são fascinantes. A primeira é o que a gente pode chamar de economia da singularidade humana, que é onde aquilo que nos faz unicamente humanos passa a valer ouro. E a segunda é a biotecnologia integrada, ou seja, a fusão direta, sem intermediários, da nossa biologia com a tecnologia. E exatamente aqui que a história dá uma virada de 180 graus. A próxima onda de disrupção, a próxima grande revolução, ela não vai ser digital, não principalmente, ela vai ser biológica. É bom a gente se preparar para a era da computação biológica e das interfaces cérebro-computador, as famosas BCIs. A gente está falando de uma mudança de paradigma. Uma mudança tão grande, mas tão grande que vai fazer essa revolução da IA parecer só o aquecimento. Olha só a dimensão dessa mudança. A gente sai da era da IA, onde o input é digitar, e entra na era biológica, onde o input é pensar. A base de tudo deixa de ser o algoritmo e passa a ser a fusão do carbono, que somos nós, com o silício, que é a máquina. E o mais radical de tudo, a interface não é mais um aparelho. A interface passa a ser o nosso próprio corpo. É isso mesmo. A ideia de dispositivo, sabe, essa coisa que a gente segura ou veste, esquece. Isso vai para o passado. Nós seremos o dispositivo. A fronteira entre o que é humano e o que é máquina, ela começa a ficar bem borrada. E isso mostra um ponto estratégico crucial. Pensa bem, enquanto está todo mundo focado em aprender a fazer prompt para a IA, os visionários de verdade, eles já estão de olho na próxima fronteira, onde é a biologia que vai ditar as novas regras do jogo. E aí surge um paradoxo, que é fascinante. Quanto mais a gente se integra com a tecnologia, mais valiosas ficam, adivinha? As nossas qualidades mais humanas, aquelas que só a gente tem. É aí que surge essa figura do ultra-humano. E não é alguém que compete com a máquina de jeito nenhum. É alguém que usa IA como se fosse a rede elétrica, uma infraestrutura básica para quê? Para potencializar talentos que são impossíveis de programar. Criatividade, intuição, coragem, liderança, essas coisas. A grande habilidade do futuro, então, vai ser o que a gente pode chamar de curadoria da intuição. É uma parceria. Olha só que interessante. A IA processa todos os dados, uma montanha de dados. O ultra-humano sente a direção, fareja a oportunidade. E aí toma a decisão botando a pele em jogo. Uma coisa que uma máquina nunca vai poder fazer. E por que não? Simples. Porque, como diz a frase, a IA não tem estômago. Ela não tem aquele frio na barriga. Ela não tem instinto. Não sente o peso de uma decisão, não tem medo de errar, nem a alegria de acertar. No fim do dia, ela não arrisca absolutamente nada. Então, o que a gente conclui é que essa onda toda da inteligência artificial, por mais gigante que ela pareça agora, ela é só espuma, a espuma do que realmente está vindo por aí. É só a camada de cima de uma transformação muito mais profunda, quase existencial. Isso tudo nos leva à conclusão da nossa conversa.
O futuro que está se desenhando na nossa frente, ele não é artificial, sabe? No sentido de ser algo separado da gente, não. É um futuro aumentado. Sejam bem-vindos à ideia da internet dos corpos. Pensa numa rede onde a gente não é mais o usuário que acessa a internet. A gente passa a ser um componente da própria rede, gerando e recebendo dados diretamente pela nossa biologia. É uma mudança de perspectiva total. A verdadeira revolução que vem depois da inteligência artificial vai ser a inteligência sensorial. É a capacidade de processar o mundo não só com lógica, mas com uma percepção aumentada. É a fusão dos nossos sentidos com o poder do computador. E no final, a questão que fica no ar, a grande provocação, é essa. Será que a humanidade está pronta para deixar de ser só uma usuária da tecnologia e se tornar, literalmente, um pedaço da rede? Bom, uma coisa parece bem certa. O futuro não vai ser artificial. O futuro é aumentado.